Fala aí, pessoal, um ângulo novo visto por cima. Nós estamos aqui hoje, ó quem tá aqui, Rodrigo Vessone. Que estúdio que é aqui? Direto do estúdio 9 do nosso canal, estúdio com vista ali pra cidade. Estúdio 9, eu tô aqui com o Rodrigo Vessone. Por que a gente trouxe o Rodrigo Vessone? Vou explicar. O Rodrigo Vessone trabalhou comigo no Lance, ele trabalhou 13 anos no Lance, eu trabalhei 11 anos no Lance, trabalhamos juntos. E ele foi setorista do Corinthians por muito tempo. Ou seja, é um dos caras que mais entendem de Corinthians neste país. Entre outras coisas, o Rodrigo Vessone, se você não sabe, foi o cara que deu primeiro a informação de que o Ronaldo viria para o Corinthians. Quando ninguém acreditava, todo mundo ridicularizava. Chacota, né? Chacota, cascata. O Vessone ficou ali meses bancando. Não vem, tinha matéria todo dia no Lance. Até que, enfim, o Ronaldo foi para o Corinthians e o final da história todo mundo já sabe. O Rodrigo Vessone, inclusive, ganhou o prêmio Lance daquele ano. Era um prêmio anual que o Lance dava para a melhor reportagem do ano. E o Rodrigo Vessone ganhou aquele ano o prêmio Lance por causa desse furo sobre a vinda do Ronaldo. Estamos aqui com o Rodrigo por quê? Porque o Corinthians é assunto, certo, Ronaldo? Certo. O Corinthians, depois da derrota para o São Paulo, acho que talvez nem tanto pelo resultado, mas pela atuação, pela falta de atitude, pela forma e, sobretudo, pelas declarações do Carille depois da partida. Nesse ano, sobretudo, acho que esse ano o futebol brasileiro, muita gente está morrendo pela boca. Às vezes as entrevistas, elas estão dizendo mais do que o próprio trabalho, a atuação de um time. Então, assim, as pessoas têm que se preocupar com cada palavrinha falada ou não falada depois de uma partida, depois de uma derrota para um rival. E eu acho que o que aconteceu depois da vitória do São Paulo sobre o Corinthians também tem muito a ver com o que aconteceu no vestiário e o que aconteceu na entrevista do Carille, né, Vessa? Foi isso mesmo, o jogo em si foi um detalhe, a derrota em si foi um detalhe, mas o desempenho, e principalmente como você disse, fora de campo é que a coisa ficou muito complicada. Foi uma entrevista do Carille muito ruim, no sentido, para os jornalistas obviamente foi muito bom, porque ele falou muita coisa, mas num ambiente de futebol, num ambiente de vestiário, num clube do tamanho da proporção que o Corinthians traz sempre depois de uma coletiva, seja ela a mínima que for, enfim, é muito complicado. E o que o Carille fez foi meio que uma metralhadora ali de sinceridade, né? Você teve uma sincericídio, né? Sincericídio ficou muito bom porque foi um pouco que ele fez, detonando o time, a diretoria, os jogadores até de maneira individual, dizendo que tinha jogador que o time não servia para ele, dizendo que o outro que ganhou porque atacou, porque quis o jogo, porque quis atacar. Então, assim, foi uma crítica atrás de crítica, voltou a citar jogadores que não estão mais lá, o que é muito complicado sempre. Então, você imagina você que está aí desse lado, você trabalha num lugar e o seu chefe fica falando do cara que foi embora e não fala de você. Aliás, não precisa falar de você, se ele citou o que está de fora, é porque ele não está gostando do que você está fazendo. Então, é um pouco isso que está acontecendo, o que aconteceu nessas últimas horas, e que o clube está tentando entender o que está acontecendo, porque de verdade ninguém consegue entender um pouco o porquê que o Carille falou dessa maneira, desde já dos meninos, depois do Del Valle, e agora essa daí ainda foi pior, foi uma sequência, e as pessoas estão tentando entender. A gente até falou um pouquinho fora do ar, se ele fosse o primeiro ano dele, você entenderia, o cara está aprendendo, nunca falou com a imprensa, está errando nas palavras, está puxando palavras. Mas não é o caso, é o terceiro ano, ainda é jovem. No mesmo lugar, no eles mesmo conhecem tudo ali, né? Exatamente. Então isso é o mais louco, assim. Então nem internamente as pessoas estão entendendo a motivação do Carille de ser tão sincero e de estar detonando tanto assim, individualmente, coletivamente, diretoria, citando jogador de fora. Tá tudo muito estranho numa semana com jogos bem complicados aí. Ô Vessone, você postou ontem no site Meu Timão que esse tipo de comportamento que o Carille teve depois do clássico e que vem tendo nos últimos tempos, não está caindo bem em todas as partes. Dentro do clube, com diretoria, com jogadores, com staff de jogadores, com empresário de jogadores. Aonde isso pode dar? Assim, o que eu quero dizer assim, lá dentro, pelo jeito, o negócio está estranho. Isso pode desembocar em quê? Vai chegar naquilo que é quase impossível pensar no Corinthians. Vamos trocar de técnico. O Corinthians trocou, você mesmo falou, né? Um técnico em 4 técnicos em 10 anos. Demitidos 5 técnicos em 10 anos só.
demitido. Os outros foram para a fora seleção. Da curva do futebol brasileiro, Mas que normalmente resulta em campeonatos. Esse turbilhão, esse negócio esquisito que está acontecendo, pode desembocar nisso? O Corinthians pode pensar em outro cara? Tem gente falando alguma coisa nessa linha? Tironi, assim, não pensaria. De verdade, não pensaria. Fecharia o ano com o Carille. Como está acontecendo, está conversando para 2020, quer que ele continue, só que ele vai precisar mudar um pouco, porque se a diretoria começa a perceber que ele não vai continuar sem filtro, os jogadores vão começar a se irritar, não vão começar a jogar, vira uma bola de neve muito perigosa, faltando 13 rodadas aí. Então assim, eu não consigo hoje determinar que o Fábio vai fechar o ano se não mudar um pouco essa postura fora de campo. Entendo. Não é o desejo da diretoria. A diretoria quer ele, quer continuar com ele, está conversando sobre reforços com ele. Só que se isso continua, chega uma hora que você como gestor, um amigo meu fez a seguinte pergunta para mim: tá bom, estou te dando a caneta agora, você é o diretor de futebol, como você resolve isso? Eu confesso que eu fiquei uns 2 minutos quase pensando, você manda ele embora, mas e aí eu contrato quem? E se eu tento melhorar, pedir para ele melhorar, acalmar um pouco, mudar... Mas e se ele não fizer, o que eu faço? E aí você começa a pensar, na cabeça de dirigente, o quanto é difícil. Tem tantos prós e contras dos dois lados, mas é assim. Então, assim, eu acho que é uma situação razoavelmente fácil de se resolver. Basta o Carille voltar a abraçar seus jogadores como ele sempre fez, voltar a abraçar o ambiente como sempre fez, e o time voltar a jogar um pouco melhor, ele tentar alternativa, a gente pode depois entrar nisso também. O time hoje está muito normal, muito comum, faz aquilo, não sai daquilo. Previsível, né? E ele não tenta nada de novo, isso que incomoda um pouco também. Eu ia fazer 2 perguntas. Primeiro, quem seria esse cara? Carille, vamos combinar, vamos falar, vamos abraçar os caras. Porque assim, a minha pergunta me parece que desde o início... Desde outras situações, o presidente do clube, o Andrés e o Carille, não são exatamente aquelas pessoas que vão jantar juntos. Não seria o Andrés a fazer essa conversa, seria a diretoria de futebol, não seria o presidente, é isso? Poderia até ser o presidente, mas numa hierarquia muito de cima para baixo mesmo, chegando com firmeza. Poderia ser os líderes do grupo, teria esse canal. Mas obviamente talvez a primeira conversa partiria do Duílio. Poderia partir dos líderes do grupo. O Cássio e o Carille, eles se dão muito bem, se conhecem há muitos anos. Desde 2012, o Cássio com o Carille ainda como auxiliar. O Cássio poderia ser esse cara. O Jadson, pela relação tão boa com o Carille também, das 2 passagens, foi o Carille que brigou e lutou pela volta do Jadson em 2017. Então, assim, os líderes dos grupos poderiam conversar nesse sentido. Em termos de diretoria, eu não vejo o Wilson e o Sheik fazendo isso. Então, isso que eu não vejo. Até porque foram jogadores, tiveram uma relação de comissão técnica, eu não consigo enxergar. Mas o Duílio com cargo ali estatutário, e mesmo o Andrés com todo aquele jeito dele, enfim, mas que cheira bem o vestiário. O Andrés é um cara que essa hora ele conhece ali o vestiário, um ambiente de futebol, então acho que ele poderia fazer muito de cima para baixo, mesmo não tendo essa relação que você está dizendo. A minha segunda pergunta é se o grau de tolerância do corintiano com a postura do time, sobretudo nos jogos fora de casa, e consequentemente o grau de tolerância em relação ao Carille continua o mesmo. O Carille diminuiu bem, é possível perceber isso claramente aí em redes sociais, até gente que defendia ele, hoje já não defende tanto. É raro aquele cara que defende ferrenhamente, até pelo tudo que ele está fazendo fora de campo, até mais do que no campo. Em relação ao estilo de jogo, tem muita gente que ainda defende, mas não esse contra o São Paulo, por exemplo. 0 ataque, o Volpi 0 defesa, isso não. Mas tanto que o ambiente no estádio da Arena, principalmente, que é onde você tem a maior base, 1-0, acabou 35 do segundo tempo, sai um gol, não tem problema nenhum, todo mundo vai embora feliz, ninguém reclama nada até os 35 do segundo tempo, até sair o gol. Foi assim contra o Vasco, e enfim, acontece isso a todo momento. Isso não, mas se for para ter 0 chance de gol também, aí acho que é um exagero. Então o Carille diminuiu muito, absurdamente muito, e é incrível pensar nisso 10 meses depois dele vir com tanta moral. Em relação ao esquema de jogo, ainda se tem muita gente apoiando, mas desde que pelo menos dê uma cutucada ali, uma aqui, além de manter esse sistema defensivo que todo mundo já conhece.
Beleza, fechamos por hoje. Obrigado, Vessone, maior especialista em Corinthians do Brasil. Eu que agradeço, valeu. Viu? Eu tô aqui hoje minha camisa, ó, Punk Futebol, São Eu Paulinho. tô com o que é? Easy Easy Rider? Rider. Ah, mas tá de bom tamanho, hein, meu? E o canal? E o canal, O assim, Vessone já se inscreveu o nele. Vessone já se inscreveu no Claro, canal, né? se inscreva você também. Se inscreva aí no nosso canal, canal Raiz, hoje direto no estúdio Canal Raiz. 8. É 9, estúdio 9. É que é muito São estúdio, tantos né? estúdios. Direto no estúdio 9 do nosso canal. Aquele abraço. Valeu, até a próxima.